Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A aula de matemática do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, aula do primeiro bimestre, aula número 18. O tema da aula é resolução de problemas com multiplicação e divisão de números inteiros. Então vamos lá? Relembre, aperte pause, tenta resolver essa situação que eles estão pedindo para a gente relembrar e solta o play para ver se você acertou ou não. Não tem na apostila, por isso que tem que apertar pause e ver no vídeo. Vamos fazer a correção? O freezer industrial de um restaurante mantinha uma temperatura de 21 graus Celsius quando era novo. Com o passar dos anos, ele foi perdendo eficiência. Após uma manutenção, o técnico informou que o freezer operava com apenas 1/3 da temperatura inicial. Determine qual passou a ser a temperatura de funcionamento do freezer e explique se o resultado indica um resfriamento mais intenso ou menos intenso em relação à condição inicial, né? Então, só lendo aqui, a gente já começa a entender se foi mais ou menos na seguinte, ó. Após a manutenção, informou que ele operava com apenas 1/3 da temperatura. Então, se a temperatura era dividida em 3 partes, e agora ele conseguia gelar até menos 21 graus, certo? Agora ele não consegue gelar os 3 níveis só consegue um nível. Então ele já está menos intenso, né? Então eu já consigo saber que é menos intenso. Mas quanto? Como que eu vou fazer isso? 1/3 é quando você faz 1/3 vezes aquela coisa que era no início. Não era 21 no início? Então eu vou fazer 1/3 vezes menos 21. Mas como que eu faço isso? Matéria do 6º ano, lembram? Então, 21 negativos são inteiros, então embaixo é o número 1, tá? E o número 1 não é negativo embaixo, é 1 mesmo. Senão vai dar jogo de sinal aqui. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 21 dá 21. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 1 dá 3. Mais vezes menos continua mais. Agora eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 21 graus para dividir em 3 partes. Então você vai fazer um positivo dividido por negativo. O meu resultado vai ser negativo. Então vamos lá. 21 dividido por 3. 2 é maior ou igual a 3? Não, é menor. Então abraço o vizinho. 21 é maior que 3? Sim. Então pergunto agora. Quantas vezes o 3 eu preciso somar para dar 21? Ou na tabuada? Quantas vezes o 3 dá 21? Na tabuada você vai descobrir que é o 7. 7 vezes 3 dá 21. Então, 1 tira 1, 0. 2 tira 2, 0. Então, ele ficou 7 graus. Calma, não é 7 graus não. Menos 7 graus. Porque essa temperatura caiu para 1/3 do que era. Então, se fosse 2/3 seria menos 14 graus. Como é 1/3, caiu para menos 7 graus. E aí a gente fala desse, ele ficou mais potente ou mais intenso ou menos intenso? Bom, pensa comigo, o objetivo é resfriar. Quanto menor a temperatura, mais frio é. E menos 21 é uma temperatura bem baixa. E o menos 7 já não é uma temperatura tão baixa. Ah, mas congela, que diz um aluno, sim. Mas em nível do que ele era, né? Ele está mais perto do 0 e o 21 está bem longe do 0. Então, se fosse falar, a função dele fosse esquentar, aí o menos 7 teria mais quente, por mais que fosse congelante ainda, tá? Então, a resposta é menos 7 e ela ficou menos intensa. Gostou da explicação? Curta e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Dando continuidade, então, resolução lá, eles fizeram 21 graus dividido por 3, deu menos 7. Portanto, o freezer passou a trabalhar com menos 7 graus Celsius.
esse valor é menos frio do que a temperatura original. Indica que o resfriamento ficou menos intenso após a perda de rendimento. Relembre, multiplicação e divisão de números inteiros. Né? Eu posso ter sinais iguais, que seria o mais vezes mais, ou o mais dividido por mais, certo? Eu poderia ter o menos vezes o menos, ou o menos dividido pelo menos, e o resultado sempre será positivo. Olha o exemplo aqui. Menos 2 vezes menos 6, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 6, 12. Mais 2 vezes mais 6, e nunca fiz isso, né, professor? Eu sempre fiz 2 vezes 6, 12. Nunca precisei fazer jogo de sinal, mas o jogo de sinal é isso aqui, ó. Mais vezes mais, 2 vezes 6, 12. Aqui, 12 positivo dividido por 6 negativo, mais dividido por mais, a resposta é mais. 12 dividido por 6, 2 positivo. Menos dividido por menos, a resposta é positiva. 12 dividido por 6, 2 positivo. Agora, sinais diferentes. Eu posso estar fazendo mais vezes menos, ou menos vezes mais, ou mais dividido por menos, ou menos dividido por mais. Lembrando que esses mais e menos significa número positivo e número negativo, tá? Não é adição e subtração, é número positivo e número negativo. Então, número com sinais diferentes, ou seja, um positivo e negativo, ou um negativo e positivo, o resultado sempre será negativo. Ó, multiplicação, negativo vezes positivo, minha resposta é negativa. 2 vezes 6, 12. Vou arrumar isso agora, minha fala, para ficar mais claro. O número positivo vezes o número negativo, a resposta é negativa. 2 vezes 6, 12. Agora aqui na divisão, o número positivo dividido por um número negativo, a resposta é negativa. 12 dividido por 6, 2. Um número negativo dividido por um número positivo, a resposta é negativa. 12 por 6, 2 negativo. Certo? Agora é com vocês, atividade 1. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se acertou ou não. Tá bom? Isso tem no livro do estudante. Então vamos lá, fazendo a correção. Aqui não é nem multiplicação e nem divisão. Eu vou pôr uma tabelinha aqui. Eu vou apertar pause no vídeo e vou pôr uma tabela. Então lá, eu tenho um número negativo e um número positivo. Um número negativo com um número positivo, eu faço uma subtração e o sinal do maior número que vai prevalecer. Nesse caso, eu vou fazer uma subtração, então. Negativo com positivo, eu faço uma subtração, uma conta de menos. Vamos lá? Vou sempre estar apagando, tá? Então vai ficar o maior em cima, o menor embaixo. 18 tira 3. 8 tira 3, 5. 1 não tira ninguém, 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior? Número absoluto. É o 18 ou é o 3? É o 18. Qual é o sinal do 18? Mais. Então a resposta é mais 15. E o mais 15 está aqui, então aqui é a letra A. Certo? Fizemos a letra A. Vamos fazer a letra B agora. Letra B. Ah, agora é multiplicação. Então não é essa tabela aqui. É essa tabela aqui, ó. Multiplicação. Que é a mesma. A multiplicação e a divisão só serve para olhar o sinal. Tá? Então, menos vezes menos vai dar positivo. Então, eu já sei que a minha resposta é positiva. 4 vezes 6, 24. Então, dá 24 positivo. Então, a letra B está aqui embaixo. Certo? Vamos lá para a próxima. Próxima. Letra C. Positivo dividido por negativo. Olhando nessa tabela. Positivo dividido por negativo. Minha resposta vai ser negativa. Então, eu já sei que a minha resposta é negativa. 32 dividido por 2, metade de 32, 16. E menos 16 tem? Tem. Tá aqui, ó. Menos 16. Certo? Então, já resolvemos a C. Agora, vamos resolver a letra D. A D. Ah, professor, não tem nem multiplicação nem divisão.
Então eu sei que isso aqui é um número positivo. Agora aqui deu um conflito de sinal. Quando dá conflito de sinal, você vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos eu troco por mais. Então aqui vai ficar o quê? Mais 15, que já era do número positivo. E quando eu falo o inverso de menos 6 é mais 6. Então menos com menos dá mais. Agora, mais com mais a gente aprendeu desde pequenininho, né? 15 mais 6, ele vai ser positivo, né? O maior número é 15. Mas 15 mais 6 dá quanto? Dá 21. 21 positivo. Qual é então? Esse daqui. Letra D. Certo? Agora vamos fazer a letra E. Letra E. Ó, deu um jogo de sinal aqui também. Então vou copiar o primeiro. Menos 8, mais com menos, olhando a tabelinha, mais com menos dá 1 menos aqui, tá? Agora, menos 11. Agora eu tenho dois números. Eu tenho o número negativo e o número negativo. Número negativo com número negativo eu faço uma adição e o resultado vai ser negativo, tá? Então vai fazer 11 mais 8. Ah, dá 19. E ali fala que o resultado é negativo. Professor, e o valor absoluto? Também vai mostrar que é negativo. Ó, quem é maior? 8 ou 11? 11. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, menos 19 é a letra E. E. Agora vamos fazer a letra F. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Para a letra F agora. Letra F é uma multiplicação. Então eu vou olhar essa tabela aqui. Negativo vezes negativo. Ah, negativo vezes negativo dá positivo. Então eu já sei que a minha resposta é positiva. 4 vezes 7 é 7 mais 7 mais 7 mais 7. Dá 28. Então a letra F é o 28. Ah, o que sobrou é menos 12. Mas vamos tirar a prova, ter certeza. Né? Ah, o número 4 não tem sinal. Quer dizer que ele é positivo. Negativo dividido por positivo. Negativo dividido por positivo. A resposta é negativo. 48 dividido por 4. 48 dividido por 4. Quando você divide por 4 é metade da metade. Metade de 48. 24. Metade de 24, 12. Mas eu sabia que era negativo, então menos 12. Então, aqui estão as respostas. Espero que você acertou. Caso você tenha dúvida, volte, vai vendo um por um, aperte pause, faz seus registros na apostila, tá bom? Então, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Então, espero eu que você já tenha pausado e já tenha conferido. Já tenha realizado, agora está conferindo. Um submarino realizava uma missão a uma profundidade de menos 480 metros em relação ao nível do mar. Durante o percurso, os sensores detectaram um grupo de mergulhadores que é localizado a 1/5 dessa profundidade. Então, imagino que o nível do mar está aqui, o submarino está aqui. Dividir em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4, você faz de conta que está em 5 partes iguais. E os mergulhadores estão a 1/5 de profundidade. Então a profundidade começa no nível 0. Se fosse, eles estão 1/5 do submarino, eles estariam aqui, né? Mas eles estão 1/5 de profundidade. Então eles estão por aqui, ó. Certo? Então aqui está o grupo de mergulhadores, né? Então eles estão a 1/5 de profundidade. Isso significa que nesse instante a profundidade dos mergulhadores em relação ao nível do mar era representada em metros pelo número menos 480, que é onde o submarino está, dividido por 5. A hora que eu dividir por 5, eu vou descobrir o valor de cada pedacinho. E eles estão um pedaço só, 1/5. Daí eu descubro a profundidade. Calcule qual era a profundidade do grupo de mergulhadores. Indique se eles estavam mais próximos ou mais distantes da superfície em comparação ao submarino. Bom, só pelo desenho que eu fiz eu já sei que eles estão mais próximos da superfície do que o submarino. O submarino está bem lá para baixo. Mas vamos fazer a divisão? Então vamos lá. Eu vou fazer menos
480 dividido por 5 partes inteiras. Essas 5 partes é um número positivo. Então, negativo dividido com positivo, a gente já aprendeu, quando são sinais diferentes, a resposta é negativa. Agora monta a conta, esquece o sinal e monta a conta. 480 dividido por 5. 5 é um dígito só, eu começo com um dígito só. 4 é maior ou igual a 5? Não é nem maior nem igual. Então, o que ele faz? Ele abraça o vizinho. 48 agora é maior. Então, vamos lá. Quanto 5 eu preciso somar para dar 48? Ou você pergunta, na tábua do 5, quantas vezes o 5 eu preciso para chegar perto do 48 sem passar? Eu preciso somar 9 vezes o 5. 9 vezes o 5 dá 45. Aí ficou menor e chegou bem perto. Aí eu faço 8 tira 5, 3. 4 tira 0, 4, 0. Isso aqui é o meu resto da minha primeira subtração. O meu resto sempre tem que ser menor do que a chave. Nunca pode ser igual ao número que está na chave, que é o divisor. 3 é menor que o divisor? Sim. Se ele for maior é porque eu errei na quantidade que eu ia pôr aqui no quociente, tá? Então, se ele for maior ou igual, eu errei. No caso, ele é menor, então tá certo. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quantas vezes o 5 eu preciso para chegar perto do 30 sem passar? É 6. 6 vezes 5 dá 30. E 30 que tira 30, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Terminei. Mas deu 96, isso quer dizer que eles estão flutuando? Não, é negativo, lembra? Então ele está menos 96 abaixo do nível do mar. Né? Então ele está 96 metros abaixo do nível do mar, quando eu falo que é negativo. E no caso, quem está mais perto da superfície? Os mergulhadores, porque eles estão a 96 metros do nível do mar, isso para baixo, né? E os outros dos submarinos estão a 480 metros abaixo do nível do mar. Lembra que o número negativo, quanto maior for o número absoluto dele, mas ele sendo negativo, mais longe ele está do zero, então menor ele é, tá? Gostou da explicação? Se ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá, a resposta deu menos 96, portanto, o grupo de mergulhadores estava a 96 metros de profundidade, ou seja, mais próximo da superfície do que o submarino, que estava a 480 metros de profundidade. Atividade 3, pause o vídeo, tente resolver, depois solta o play para conferir se acertou. Espero eu que você já tenha feito isso, está na apostila, né, no livro de estudante. E agora vamos... Juan estava com um saldo negativo de menos 300, um saldo negativo de R$382 no banco. Sua situação financeira piorou e sua dívida triplicou. Então ele vai fazer menos 382, que era a dívida, vezes 3, que triplicou. Montando essa conta, ó, esquece o sinal. Primeira coisa que você vai fazer, né? Eu tenho esse costume. Menos vezes mais, a minha conta vai continuar sendo negativa lá, certo? Agora vamos fazer a conta. 382 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Fica o 4, sobe o 2. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 9. 10, 11. 1.116, certo? Mas negativo. Isso, a dívida dele continua sendo negativa. É dívida ainda, né? Então ele deve para o banco 1.146. Sua situação triplicou. Então, daí quanto o Juan deve depositar, ou seja, ele tem uma dívida de 1.146 e vai depositar, ou seja, vai somar um valor. Vamos chamar esse valor de X, uma incógnita, né? Ele vai depositar esse valor X. E que vai ficar igual ao quê? A sua nova dívida seja apenas a metade da dívida original. Como que eu faço a metade da dívida original? A dívida não era menos 382 e a metade é dividido por 2. Menos dividido por mais dá menos. Então eu sei que minha resposta vai ser negativa. Agora eu vou fazer minha conta. 382 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 3 tira 2, 1. Abaixo 8. E aí, se abaixou, tem que resolver.
Quem vezes 2 dá 18? Ou chega perto? É o 9, dá exatamente 18. 18 tira 18, 0, abaixou 2. Se abaixou, eu tenho que resolver. 1 vezes 2, 2, acabou minha conta. Então vai dar uma dívida, continua sendo negativo, de R$191. Então, vou arrumar minha equação aqui. A dívida vai ser de R$191. Agora, se fosse uma balança de 2 pratos, certo? O que eu fizer de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro para manter equilibrado. Eu quero tirar essa dívida daqui. Então, o que acontece? Quando você quer zerar alguma coisa, vamos supor, se eu devo 2, eu tenho que depositar 2. Menos 2 com mais 2, fica 0. Então, é sempre o número oposto. Quando se junta os dois números opostos, sempre vai dar 0. Então, nessa balança aqui, eu vou pagar 1.146. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa no outro lado. Tem que também somar 1.146. Aí a balança continua equilibrada. Mas aqui, ó, menos 1.146 com mais 1.146 morreu. Ficou x sozinho. E do outro lado ficou menos 191. Agora eu vou somar com 1.146. Aqui ficou menos 191 mais 1.046. A hora que eu fizer essa soma, eu vou descobrir o valor. Então lá, um número negativo com um número positivo, eu faço uma conta de menos. Então eu vou fazer 1.146, que é o maior, em cima, e embaixo 191. 6 tira 1, 5. 9 tira 4, não dá, empresta do vizinho. 14 que tira 9, 5. 0 que tira 1 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 1, 9. Então eu descobri que vai prevalecer o número absoluto maior. Quem é maior? 191 ou 1.146? 1.146. Então, positivo, R$955. Professor, mas eu não conhecia esse jeito da balança. Tem outro jeito? Tem. O método que eu gosto de fazer, mas é porque eu já compreendi esse procedimento, eu faço isso aqui, ó. Eu já compreendi o procedimento da balança, por isso que eu faço essa tática aqui. Menos 1.046, eu preciso depositar quanto, o x é minha incógnita, para que a resposta seja 191 negativo. Aí eu quero descobrir o valor do x, então eu vou passar quem está me atrapalhando aqui. O x está sozinho? Não. O x está com 1.146 negativo, então eu vou fazer x é igual, quem já estava lá eu copio, 191, e aí esse daqui está negativo, a hora que eu jogo ele para o outro lado, ele vai mudar. Se ele está negativo, ele vai para o inverso, que é positivo. E aí eu chego na mesma equação que eu estava aqui. E aí é só fazer o quê? Menos com mais, eu faço uma conta de menos e prevalece o sinal do número maior. Então, resposta final, ele deve depositar R$955. Então lá, o material digital já nos traz a resposta aqui. Ele faz primeiro a multiplicação, dá a dívida. Aí para descobrir metade da dívida, dividido por 2, lembrando que positivo dividido por negativo deu negativo, e a diferença é uma conta de menos, certo? No caso, vamos ver como que ele fez de um jeito diferente. Ele quer saber o depósito da dívida que saia de 1.146 negativo para 191 negativo, o que representa uma diferença. Então, menos 191 menos 1.146, o menos com menos vira mais. Você está procurando a diferença do maior número menos o menor número, né? Professor, mas 1.146 é muito maior. Não, os dois são negativos. Então, numa reta numérica, quanto mais longe do zero, menor ele é. O 191 negativo está mais ou menos aqui. O 1.196 vai estar lá longeão. 1.156 vai estar lá longeão. Então, é sempre o maior menos o menor. Aí você descobriu que a diferença entre eles é de R$955. 3 maneiras diferentes, né? A da balança, o da incógnita e o da diferença. Encerramento. Esse não tem na apostila de vocês, então eu gostaria que vocês apertassem pause, tentem responder e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos lá?
O que acontece com o sinal do resultado quando multiplicamos dois números inteiros com sinais iguais? Acertou se você respondeu, fica positivo. O que acontece com o resultado fica positivo. Ah, professor, mas é dois números negativos. Não tem importância, vai ficar positivo. É dois números positivos, vai ficar positivo. Na divisão de na divisão de inteiros, como identificar se o quociente será positivo ou negativo? Sinais iguais, né? Iguais. A resposta da divisão vai ser positivo. Sinais diferentes, ou seja, positivo com negativo ou negativo com positivo, a resposta vai ser negativo. Certo? E se gostou da aula no geral e ainda não deixou o like, deixa o like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Chegamos ao fim de mais uma aula, né? Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.